Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Vamos dar início aqui então à nossa correção das questões de nivelamento. E na verdade é um nivelamento geral mesmo, né? Porque a gente vai observar cada item do edital aqui, tá bom? E a gente vai observar aqui, por exemplo, das questões aí que você fez, qual aí que você teve então mais dificuldade, ok? E aí você está percebendo aí, né, que na questão eu coloquei o item, né? Então, de competências e habilidades, né, que ali é o item 1, a gente tem A, B e C relacionadas ali à interpretação de texto, e o item 2, que a gente vai da letra A até a letra K, que estão mais ali dentro da parte gramatical, beleza? Então, eu trouxe esse texto inédito aqui para você e a gente vai fazer a leitura dele, tá? É texto aí do tamanho da prova, né? A prova costuma trazer texto desse tamanho e uma temática que ela também ainda é provável, né, de aparecer na prova. Lembrando que você tem ali a fonte aqui no rodapé, até pegar a caneta para você, né, da BBC. Então a BBC é uma fonte que já foi usada pela SpaceX também, ok? Então eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai observar o que esse texto fala. Então aqui ele vai falar, ó, coronavirus, it's very sad and heartbreaking. Reports a nurse at the epicenter of the coronavirus outbreak. Então tá falando que o coronavírus ele é muito sério, né? É uma coisa muito triste, né? E também de partir o coração, ou seja, algo ali impactante, né? E disse então ali, né? Relatou uma enfermeira no epicentro da epidemia do coronavírus. Então você tem outbreak com esse sentido de epidemia, ok? O primeiro parágrafo ele vai falar: The number of deaths caused by the coronavirus outbreak, which started at the end of last year, has now over 1,000 in China. More than 40,000 people have been diagnosed with the virus in the Asian country. But as the number of cases increase, information about the situation at the epicenter of the outbreak is increasingly limited. Aqui tem observações importantíssimas a serem feitas aqui, tá? Primeiro eu vou fazer a tradução, né, do texto e depois eu vou marcar aqui as palavras, tá? Ele vai falar que o número de mortos causados pela epidemia do coronavírus, que iniciou no final do ano passado, então você vê que o texto é de 2020, então ele relatando algo que aconteceu no final de 2019, diz que tem agora 1.000 na China. Mais de 40 mil pessoas já foram então diagnosticadas com o vírus no país asiático. Mas o número de casos aumenta. Informações sobre a situação do epicentro da epidemia, ela está ali aumentando ali de maneira... As informações ali aumentam de maneira limitada. Então olha só, uma coisa importante é, você tem aqui increases, e depois ele vai trazer, ó, is increasingly, tá? Então, você tem a palavra increase, que vai significar aumentar. Por que o destaque dessa palavra? Porque essa palavra aqui, ó, então eu vou botar aqui para você, para destacar mesmo, ó, aumentar, porque essa palavra ela é recorrente, muito recorrente em texto, tá bom? O contrário dessa palavra, né, então vou botar assim, ó, a relação de oposição de antonímia, tá? Você vai ter a palavra decrease, tá bom? Decrease, então, vai ser diminuir, ok? Então, essas duas palavras aparecem com frequência. A palavra increase também tem a relação de sinonímia com a palavra rise também, né? Aumentar, elevar, ok? Então, essa é a observação importante que eu faço aqui para você. Então, essa palavra, se você não sabia, é importante você levar essa palavra, decora, faz o que for, mas você precisa saber essa palavra, tá bom? Essa palavra increase, ela é muito recorrente em prova, ok? E aí o segundo parágrafo ele vai falar, ó, Yo works at a hospital in Xinjiang, Hubei second largest city.
She describes the site as a fever clinic, where it analyzes blood sample collected to diagnose patients with suspected coronavirus. It's hard work, very sad and heartbreaking, and most of the time we just don't have time to think about our own safety, says Yo. We also have to treat patients with care and attention because a lot of people come to us with a lot of fear. Some on the verge of a nervous breakdown. Então, o segundo parágrafo, aqui você já tem uma relação aqui, relação aqui do nome, tá bom? Então, Yo já vai ser o nome dessa enfermeira que ele já falou aqui no início, tá bom? Então, ela disse que trabalha no hospital em Xinjiang, e é a segunda maior cidade de Hubei. Ela descreve então quando eu falo site, né, descrevendo então o ambiente, né, o sentido, na verdade, né, dizendo que é uma febre clínica, onde é analisado ali, seria coletas de sangue, né, amostras de sangue coletadas para diagnosticar pacientes com suspeita de coronavírus. Diz que é um trabalho duro, né, pesado e muito triste, né, e de partir o coração. E na maioria das vezes, então quando fala most of the time, né, então a maioria das vezes, então time pode ser vezes também, tá? Ela diz o que? Nós simplesmente não temos tempo, agora que é o tempo, né, ó, tempo para pensar na nossa própria segurança. Disse Yo. Aí ela complementa ainda, ó. Nós também temos que tratar, né, dos pacientes com cuidado e atenção, porque muitas das pessoas vêm até nós com muito medo, e algumas delas, né, à beira de um ataque de nervos, tá bom? Então isso aqui também, esse on the verge, é à beira de algo, né? Então não diz que a pessoa ela chega também. Então olha só que a gente já havia falado, né, em aula anterior, que dessas palavras que vão indicar para você uma incerteza, tá bom? Então você vai ter palavra que vai indicar certeza, e você tem palavra que vai indicar justamente algo provável de acontecer, ok? E ao longo das nossas mentorias você vai observar essas palavras também que mais aparecem na prova, que vai indicar possibilidade, ok? Então você vai ter aqui agora o penúltimo parágrafo falando: to deal with the large number of patients, the hospital staff works 10-hour shifts, and according to you, during these shifts no one can eat, drink, take a break to rest or use the bathroom. But despite all the difficulties, Yo says that no member of the hospital medical staff has been infected. She and colleagues are encouraged by the warm message received from ordinary people. Some even send food and essential items. Para completar, né? Generally speaking, she believes that the Chinese government response to the coronavirus outbreak was quite rapid, and she said no other country could have given a better answer. Então, aqui falando nesse último parágrafo, né, que dizendo o seguinte, que para lidar com o grande número, né, de pacientes, a equipe do hospital, o quadro de funcionários do hospital trabalha em turnos, shifts. Então lembra de trocar, né, em turnos de 10 horas. E de acordo com Yo, durante esses turnos, ninguém consegue, né, comer, beber, ter uma pausa ali do intervalo, né, ou usar o banheiro. Mas apesar de todas as dificuldades, Yo diz que nenhum membro da equipe médica do hospital foi infectado. Ela ou seja, vai ser para completar, ela e os colegas dela, né, são encorajadas por mensagens calorosas, tá? Que eles recebem de pessoas comuns. Então esse termo ordinary
já apareceu recentemente aí na SpaceX, inclusive. Algumas até enviam alimentos e itens essenciais para eles. Falando de modo geral, né, ela acredita que que a resposta do governo chinês à epidemia do coronavírus foi muito rápida. E ela disse que nenhum outro país, né, poderia ter dado uma resposta melhor. Tranquilo? Então aqui você tem questão 1, tá? Questão inédita. Você tem o item 1A, 1C, que são itens ali relacionados à interpretação de texto, ok? E aí você tem, according to the text, choose the correct statement. Aí, de acordo com o texto, você vai escolher a afirmativa correta. Letra A vai falar, China recorded up to 1,000 deaths caused by coronavirus outbreak. Aqui ele está falando que a China registrou até 1.000 mortos causados por coronavírus. Então esse termo aqui, ó, up to, significa até, tá bom? Tá indicando um teto, tá indicando um limite aqui para você, ok? Então ele está indicando um teto, um limite. Você vai perceber que ele vai falar o que, ó? Ele usou o termo over, ó. Agora mais, que seria o que? Mais de 1.000 casos na China, ok? Tava tomando um cafezinho aqui, vamos lá. Letra B. The hospital's medical staff went through a lot of difficulties and some were even infected. Aqui tá falando que a equipe médica do hospital passou por muitas dificuldades e alguns foram até mesmo infectados. Aqui na leitura do texto que a gente fez, você vai perceber que ele fala aqui, ó, mas apesar, né, de todas as dificuldades, a Yo disse que nenhum membro, né, da equipe médica foi infectado, tá? Então ninguém foi infectado. Então a B também está errado, porque aqui o que seria o que ninguém foi infectado, né? Então seria were not. Letra C, você tem most patients come at the hospital with a nervous breakdown. Mais uma vez, ó, a letra C está afirmando que a maioria dos pacientes chegam ao hospital com um ataque de nervos. E aí a gente fez a leitura, né? E esse termo aqui, ele vai falar que é à beira de um ataque de nervos, ó, on the verge. Até havia falado aqui na leitura do texto, tá? Então, não posso afirmar que chegam com um ataque de nervos, e sim à beira de um ataque de nervos, tá? Letra D. The Chinese government sent support message to encourage doctors and nurses at work. Aqui está falando que o governo chinês envia mensagens de apoio, tá? Então esse suporte aqui é no sentido de apoio, de ajuda, ok? Apoio. Mensagem de apoio para encorajar médicos e enfermeiros no trabalho. Então se você volta aqui, você vai perceber que quem que manda essas mensagens, ó, havia falado aqui para você, ó, que recebem o que? De pessoas comuns, ordinary people. Então não é do governo chinês, tá? E a letra E. Yo reports that the Chinese government responded quickly to the coronavirus outbreak. Essa que é a nossa resposta correta. E isso aqui é o grande bizu também, a grande sacada que você vai ter que ter daqui até o seu estudo ali, até o dia da prova. Que você tem aqui, ó, quickly, que seria rapidamente. Ok? Rapidamente. Então, rapidamente, você vai perceber que tem uma relação de sinonímia com este termo aqui, ó, quite rapid. Tá? Então é isso que a prova faz também. Então sinonímia, quando você vai aprender, por exemplo, a sinonímia que está aí no seu edital, não é somente para você fazer a questão de sinonímia, né? Mas também para que você possa melhorar, inclusive, a sua leitura e interpretação de texto, porque eles vão fazer isso aqui, ó. Eles vão
pegar uma palavra do texto, vão botar um sinônimo dela aqui para ou uma antonímia, né? Uma palavra oposta para fazer com que o item fique errado. Então você vê que a interpretação de texto é muito assim também, né? Eles acabam trocando. Na letra D houve a troca do sujeito, né? Então quem foi que mandou a mensagem de apoio não foi o governo, foram as pessoas. Então entende-se que é o que? A população. Tranquilo? Agora aqui é para completar com o pronome, tá bom? Então, você vai ter o seguinte, ó. Você tem aí: choose the alternative containing the correct pronouns to respectively complete gaps, tá? Então, você vai ter o seguinte, ó. Você vai escolher a alternativa que contém os pronomes corretos que completam os espaços respectivamente. Então, são esses espaços aqui. Vou marcar aqui que é desse parágrafo, né, ó. E você vai ter o seguinte, ó. Ó, she and colleagues are, ó, então você vê que tem o are dizendo que são que encorajados. Então dizendo que o sujeito aqui composto, né, ela mais o que? E já tem aqui os colegas de trabalho dela, tá bom? Então qual é o adjective, o possessive adjective, o adjetivo possessivo do she? Você vai ter o her, ok? Então aqui é o her colleagues. Então ela e seus colegas, tá? E os colegas de trabalho dela, então. Então, sabendo disso, você já vai eliminar o his, que é, no caso, se fosse o colega de trabalho dele. O hers é o pronome possessivo. Isso aqui a gente vai ver também com calma. E você tem o she, que é o pronome, né? O subject pronoun, aquele que vai conduzir uma ação verbal. Então, tá fora também aqui. Agora você tem a segunda lacuna para completar com o we ou com o they. Então ele vai falar que ela e seus colegas, né, que são encorajados por mensagens calorosas, que eles recebem de pessoas comuns. Então agora eu estou falando, né, vendo de fora, né, como narrando terceira pessoa do plural. Então agora você tem, ó, they receive, eles que recebem, tá? Eles recebem de pessoas comuns, ok? Então você tem aqui a letra D de delta como a resposta correta, e você vai ver que o último vai ser o then mesmo, ele vai estar inclusive após o verbo, né? Então lembra do SVC, então o then ele vai estar justamente aqui após o verbo como objeto da oração. E você vai ver que ele vai falar ali, ó, que some even, ó, então alguns até enviam o quê? Enviam alimentos, né, e itens essenciais para eles. Então eles agora vão receber, né, esse item, né, ó, para eles, to them. E outro bizu importante é que na maioria das vezes vem preposicionado também, tá? Isso aqui também vem preposicionado, ó, to them. Então na prova da ESA ano passado, né, também apareceu algo assim relacionado a isso, ok? Aí agora, seguindo aqui, não vai precisar retornar o texto, você tem in the sentence, because a lot of people come to us. Então na frase, porque muitas pessoas vêm até nós, a palavra a lot of could be correctly replaced by. Então esse a lot of ele pode ser corretamente substituído por quem? Então você vai ver aqui na frase, ó, a lot of people. Então, aqui também, se você errou essa questão, você vai ter que ver aqui comigo sobre os quantificadores, tá? A gente vai ver isso com mais calma. Mas o que você vai observar aqui quando você fala de quantificador, né? Ele vai ter a relação com o substantivo, se ele é contável ou incontável. Então, pessoas é substantivo contável, tá? Opa, ó, eu botando o E aqui, ó. Pessoas. E você vai perceber também porque você tem a variação do plural, tá? Então olha só. Eu falo, ó, many books, muitos livros.
E água, por exemplo, eu falo much water, muita água. Tá vendo? Então esse aqui também é um bizu aí importante, né, para você levar para sua prova. Então, você vai poder trocar por quem aqui? Você vai trocar pelo many, letra B de Brasil, tá? O a lot, ele vai ser um intensificador, por exemplo, it's raining a lot, está chovendo muito, como um advérbio, né, em relação adverbial, está chovendo muito. Você vai ter o much, que é para incontável, né, então não pode ser substituído pelo much, neste caso aqui, né? Mas lembrando que o a lot of, ele pode ser usado tanto no lugar do many quanto no lugar do much, de maneira adequada, né? A gente vai ver isso com mais calma. E o a few, ele significa poucos, e o a little, pouco. Então o a few é contrário de many, tá? A few é contrário de many, e o a little é o contrário do much. Tranquilo? Aí você estaria trocando, se você botasse a few, você estaria trocando muita quantidade por pouca quantidade, então mudaria o sentido, ok? Seguindo aqui você tem e aqui você percebe os itens do edital, tá bom? Depois você observa com calma lá. Você tem aqui, ó, the author didn't fall into the trap of only including perfect photos. The expression fall into the trap means. Então a expressão, ó, cair numa armadilha, tá bom? Essa expressão significa isso, ó. Cair numa armadilha. Ok? Então, cair numa armadilha, você vê que é uma expressão figurada para dizer que a pessoa cometeu um erro, tá? Então, por exemplo, você está fazendo uma prova e você acaba errando uma questão de bobeira, você conseguiu perceber que ela era um pega de prova, você fala, pô, caí num pega de prova, tá? Então você caiu numa armadilha, por exemplo, tá bom? Então você vai ter aqui, ó, make a mistake, que seria o que? Cometer um erro. Então a letra A tá certa. Letra B, give instructions, é você dar instruções, tá? Então já não tem a ver. Write clearly seria escrever claramente, então também não tem a ver, né? Ou escrever claramente com cair numa armadilha, né? Letra D, você tem include extra lessons, incluir lições extras. E a letra E, você tem improve his abilities. Improve significa melhorar, tá bom? Então não pode confundir esse termo aqui, tá? Porque é um falso cognato, tá bom? Então improve vai significar melhorar, tranquilo? Tudo isso que a gente está vendo aqui agora a gente vai ver com mais calma ao longo do nosso curso, pode ficar tranquilo, tá bom? A gente tem outra aqui do edital que é em relação à parte sintática, né, morfológica, a análise mesmo do sentido da palavra, a classe gramatical, né? Ele vai falar aqui, ó, the government received notifications of 3,306 potential victims of modern slavery. Então ele está falando que o governo recebeu notificações ali de vítimas, né, potenciais e a escravidão moderna na Inglaterra, né, em Gales. As palavras sublinhadas são respectivamente, tá? Então, ó, você vai ter o seguinte, ó, lembra do, botar aqui de azul, ó, lembra do blue pen, ó, blue pen. Então você tem aqui, ó, adjetivo e você tem aqui o substantivo, que em inglês, né, aparece como noun. Então, o adjetivo qualificando aqui diretamente o substantivo. Então, ó, potential victims. Ó, outra coisa importante, né, ó, o adjetivo sempre no singular, tá bom? Sempre no singular. Se tiver no plural, aí não vai se tratar de adjetivo. Quem vai para o plural é o substantivo, tá? Então, ó, potential victims. Então, vítimas potenciais. Então, potential vai ser o adjetivo, ok? E vítimas vai ser o substantivo. Então, você já vai ver aqui, ó, adjetivo e substantivo. Então, adjetivo, ok, né? Então, você já elimina a letra A, elimina a letra D.
Depois você vai ter o que? Substantivo, que é o que? Noun. Então, letra B agora já vai estar fora. Fica entre a C e a E. Depois ele vai falar, modern slavery. Novamente, adjetivo e substantivo. Então, adjective and noun. Então, você tem letra C como a resposta correta, beleza? Isso aqui ainda pode aparecer na ESA, ainda não apareceu desse jeito, né? Mas padrão aí, prova que foi da prova aí de aspirante da Polícia Militar de Santa Catarina. Aqui agora a gente vai ter sobre artigo, tá bom? Então, você tem ali, which of the options completes the text below correctly? Quais das opções completam ali o texto corretamente? Então, em relação ao artigo, você tem, I got into accident on my bike. Então, aqui seria o título, né? E você sabe que acidente é esse de que se trata? Não sabemos. Então, neste caso, você vai colocar o artigo indefinido, porque ele está apresentando a narrativa para você, ou seja, não está definido ainda, né? Então, ele vai estar apresentando o assunto, né? Então, você já tira de cara essa letra C. Depois você tem o A ou o N, né? Qual é a diferença? A diferença é que o N, ele vai concordar, por exemplo, quando, por exemplo, aqui, apple. Então, an apple. Não é que é a palavra, é a letra em si, mas sim o som, tá bom? Então, aqui você tem a book. Então, ali, som de consoante. Um exemplo claro é esse aqui, Você vai falar an honest. Já caiu em prova já, Que seria o quê? Um homem honesto. Então, por quê? Porque o som começa na letra O e não na H. Tá? Tem vezes que o som começa no H? Tem vezes. Por exemplo, hospital, né? De hospital. Tranquilo? Então, nesse caso, você vai completar com um N. Você já tira, então, essas duas últimas alternativas. Então você tem um and. Tá vendo que fica muito mais fácil, né? Você já eliminou ali 3 alternativas na primeira, né? Depois ele vai falar if you have experienced, se você vivenciou um acidente, né? Uma batida ali na sua bicicleta de passeio. Então você tem o a crash. Claro, agora ele vai decidir nessa terceira, né? Ele vai falar porque e no caso você se feriu, para você ligar pro 911 imediatamente. You should also call, você também deve ligar para quem? Para o departamento de polícia, Police Department. Aqui você vai usar o artigo definido the, tá bom? Então já achamos a letra A de aprovado. Então, the police department, tá vendo? O departamento de polícia. Tranquilo? The police também. Você também tem a ideia da corporação, tá? Do coletivo. Então, se fosse para ter uma retomada pronominal no caso, você poderia retomar com o them, call them, ligue para eles, chame eles, tá bom? Onde onde o acidente aconteceu. Agora você sabe que ele está falando do acidente de bicicleta. Então, neste caso, já vem aqui where the crash, onde a batida ou acidente, né? Took place aconteceu. And file, ou seja, registrar, né? Registrar a ocorrência, tá? Então você tem fazer uma ocorrência ali, And file a report with an officer, com uma autoridade, tá? Agora ele está falando de uma pessoa específica, um representante da lei. Tranquilo? E isso aqui a gente vai ver com mais calma, com o bizu bem bisurado no que vem caindo nas provas militares para você aprender, né? Já ficar bisurado com o que é cobrado, tá bom? Agora você vai ter aqui, what is the correct plural form of the words in bold type in the text? Aí, no caso, né, foi retirado do texto o item 2F lá, referente ali ao plural dos substantivos. Primeiro você vai ter ali, daughter, tá? Então, nesse caso, daughter, ele tem a variação do plural comum, que é com S no final. Então, aqui ele manteve no singular, então aqui está fora. Depois,
Você tem life de vida, tá bom? Vida, sendo referido aqui a pessoas, tá? Porque existe, dependendo do contexto, né, o termo life, ele pode ser algo abstrato, né, como algo espiritual ali, de espiritualidade. Aí ele não vai ter a variação, tá? Então, nesse caso aqui, no senso comum, né, de vida aqui, ele tem um plural de lives, tá bom? Então tá fora aqui. Depois, days, ok? E aí o final você tem, ó, family, vai ser families. Então temos a letra D de delta como o nosso gabarito, tá? Então a diferença também em relação ao Y é no caso se ele tiver ali precedido, né, aparecer ali em seguida de uma consoante, você vai retirar o Y e vai colocar o IES, tá bom? Agora, se ele vier, por exemplo, depois de uma vogal, como é o caso do boy, né, fica boys, tranquilo, tá bom? A diferença é essa aqui, tá? Vamos seguir. Você tem aqui essa que ele vai falar, ó, Mike Coleman is 19 and in Omaha, Nebraska, in the United States. He wants to become a teacher, but now. Então aqui você já tem uma evidência grande, né? Que ele fala, ó, mas agora, né? Então agora ele vai indicar para você o momento da narrativa, né? Então trata-se aqui do present continuous. Então present continuous você tem o to be present mais o verbo com ing. Então o to be do he é o is, né? E aí você vai perceber que ele está falando o que? De lugar ali. Então a pessoa que está vivendo, né? Está morando no lugar. Ok? Então, de cara você já elimina essa aqui e elimina essa aqui. Qual é a diferença agora desse living para este living aqui, ó? Esse living é no sentido de deixar, né? Então aqui, ó, deixando, né, algum lugar, tá? Ou partindo, tá bom? Partindo, indo embora. Então olha só, você vai perceber que ele está falando ali, ó, Mike Coleman is 19 and in Omaha, Nebraska, in the United States. Aí ele fala que ele quer se tornar um professor, mas agora, ó, ele, ou seja, você vai ter justamente essa contraposição, né, inserida ali pelo contraste, que é o but, mas, né, agora, ele dizendo o quê? Que ele não está nesse lugar aqui. Ele está onde? Em Namíbia. Ele está então vivendo em Namíbia. Então você tem aqui uma narrativa, a primeira narrativa, que é o present simple, algo que é normal do cotidiano, a habitualidade dele, então, ou seja, ele, né, natural dos Estados Unidos, então vive, né? Então você vai ter aqui, ó, lives e vive, né, ó, e mora. Ele vive, né, ele mora em Omaha. Só que agora ele está vivendo em Namíbia. Então você vai ter a letra B de Brasil com uma resposta correta. Beleza? Isso aqui também é muito importante. A prova da ESA trouxe justamente os dois tempos verbais, né, cobrados, o present simple e o present continuous. E a gente vai observar mais questões ali de diferenciação entre esses dois tempos verbais, tá? E aqui agora, para a gente finalizar, você vai ter aqui o seguinte: complete the dialogue using the right form of the adjectives. Então, complete o diálogo usando a forma correta dos adjetivos. Então aqui você vai ter o grau dos adjetivos, tá? E aí você sabe que tem um grau comparativo de superioridade e o grau superlativo, tá? E isso também a gente vai ver com calma, vamos tirar todas as dúvidas aí em relação a isso, tá? Mas você observa como que foi cobrado, inclusive, isso aqui na prova, tá? Nesta prova aqui do Colégio Naval. Você tem choose the item that respectively completes the gaps. Então você vai escolher o item que vai completar respectivamente os espaços. Aí olha que interessante, ele vai falar, ó, would you like to go to the beach on Friday? Você gostaria de ir à praia sexta-feira? Então aqui você tem, ó, o convite para ir à praia na sexta-feira. Aí ele usou o termo ali, ó, actually,
que vai significar de fato ou na verdade, né? Na verdade, para dar ênfase à narrativa, para dar veracidade à narrativa dele, né? Ele diz ali, eu acho que sábado. Então, sábado em relação à sexta-feira vai ser melhor. Então, aqui ele está fazendo uma comparação direta de sexta-feira, Friday, com sábado. Ok? E aí ele vai falar... E não coube. Pera aí, deixa eu escrever direitinho. Agora sim. Ó, então ele está falando que ele vai fazer a comparação, né? O adjetivo na forma base é o good, de ser bom, de ser um dia melhor. Então eu vou dizer que sábado, para mim, vai ser um dia melhor para ir à praia, melhor do que sexta-feira. Então estou fazendo essa comparação direta, proporcional. Neste caso aqui, ó, eu vou usar então o better. Ele é um adjetivo irregular, tá bom? Então aqui você completa com o better. Então ele vai falar I think Saturday is better for me. É melhor para mim. Então aí já matou, né? Já matou aqui e tal. Isso aqui também. Sobrou letra B só, de Brasil. Vamos ver se vai ser busiest mesmo, ó. Friday is my... Então agora ele está fazendo a comparação de sexta-feira em relação... Quando ele fala aqui, ó, day é o meu dia mais ocupado, ele está fazendo a comparação com os 7 dias da semana. 7 days. Então ele está dizendo que sábado é o dia, ó, o dia mais ocupado. Então ele vai falar is my busiest day. Então aqui realmente você completa com busiest. Ixi, deu problema aqui. Calma aí. Eu vou abrir de novo que deu problema. Mas aqui é no finalzinho já, né? Agora voltou. Ó, então aqui vimos que é o better. E aqui vimos que é o busiest. Tranquilo? Então essa aqui foi a correção do nosso item, dos nossos itens de nivelamento, né? Então a gente resolveu, teve item aqui que ele foi, no caso, né, cobrado ali uma questão que cobrou mais de um item do edital, tá? Então por isso que foram só 9 questões, tá bom? Mas aí já deu para você ter uma ideia do tipo de questão que vai aparecer na tua prova, e a gente vai estudar isso aqui, tudo isso aqui com calma. Você vai ter bastante tempo aí, praticamente um ano, né, para ver e rever tudo isso aqui, pegar a parte teórica, a parte básica, juntamente com todos os seus bizus aqui, para que otimize o seu tempo de prova, né, para você fazer a prova ali, já aplicando ali os seus bizus, tá, tudo que você aprendeu. Então, bem importante isso aí, tá bom? Então, te encontro aí na próxima mentoria. Fica atento aqui em relação às postagens na plataforma para você acompanhar os dias e acompanhar as aulas ao vivo, tá bom? Tamo junto e até a próxima mentoria. Valeu!